Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que, para mim, é muito bom poder estar aqui falando sobre bioquímica com vocês, né? Eu tive uma aproximação muito grande da bioquímica durante a graduação e consegui trazer isso realmente para a minha pós-graduação e para a vida profissional, vamos dizer assim, né? Então, é muito bom, sempre que alguém me convida para falar de bioquímica, eu encaro isso como um hobby mesmo, porque praticamente eu gosto de fazer, de apresentar a bioquímica para as pessoas, né? Um lado dela que muitas vezes as pessoas não conhecem. Os alunos, eles ficam, enquanto aluno de graduação, a maioria tem muito medo, né, da bioquímica. Ela já tem uma fama de ser uma disciplina, uma área difícil, então é necessário desmistificar um pouco e se deixar conhecer, né? Vamos dizer assim. Se deixar conhecer, se deixar contemplar por essa área que é tão bonita, que aborda tantas outras áreas que são importantes para a atuação do biomédico em várias áreas e principalmente em análises clínicas, né? Se a gente for falar das análises clínicas, como a gente já introduziu, a bioquímica é um dos carros-chefes, né, dessa área e extremamente importante para a prática profissional. Então, eu gostaria de me apresentar, né, mais formalmente. Eu sou biomédico analista clínico, me formei na Unileão, que é uma instituição privada do interior do Ceará. Em seguida, eu ingressei na pós-graduação na área de bioquímica e fisiologia na UFPE, e passei a trabalhar também com outros temas, né, com outras áreas, que foi a química medicinal, é uma área que eu trabalho bastante atualmente, e a farmacologia, né, que são, juntamente com a química medicinal e a bioquímica, são os, vamos dizer assim, são os pilares da minha tese de doutorado e foram também na dissertação do mestrado. Então, ao longo desse percurso, eu ainda fiz uma especialização em farmacologia clínica e vocês vão ver que tudo isso se conecta, né? Quando a gente fala de bioquímica, a bioquímica é tão ampla que ela está presente em diversas outras áreas, né? E que eu tenho que dizer para vocês que o conhecimento bioquímico ele me oportunizou muita coisa, né? A química medicinal é uma área diferente, eu não tinha contato com ela na graduação, e esse conhecimento base de bioquímica me permitiu avançar nessa área do conhecimento e poder utilizar essas ferramentas, né, na área de pesquisa. E a compreensão de processos farmacológicos, interação de medicamento, receptor, tudo isso é base bioquímica, né? Mas, como eu falei para vocês, desde o início, eu tive essa atração, vamos dizer assim, pela bioquímica clínica, e já na graduação eu iniciei, né, realmente a trabalhar mais voltado para a bioquímica, né? A graduação ela é um momento muito importante, então acredito que muita gente que está assistindo agora, né, deve estar na graduação, seja nos semestres mais iniciais, intermediários ou no fim do curso. Mas o que eu queria dizer é que a graduação ela é um momento importante para o estudante de biomedicina, porque é nesse momento que a gente passeia por todas as áreas, é nesse momento que a gente conhece todas as áreas, né? E até o final do curso a gente tem a oportunidade de escolher, né, qual área seguir, qual área se especializar, e dar continuidade na sua formação profissional. Então, o meu curso, né, onde eu cursei a biomedicina, ele era um pouco diferenciado, a matriz curricular era um pouquinho antiga, de 2008, né, já tem um pouco mais de 10 anos, mas ao longo da minha formação eu tive muitas disciplinas que abordavam a química, né, então eu tive química orgânica, eu tive fisicoquímica,
Cursei uma disciplina que era só sobre análise química da água, por exemplo, e, claro, né, 3 bioquímicas com uma carga horária bem razoável, e eu acho que eu devo essa paixão que eu tenho exatamente pelo contato que eu tive logo nos semestres iniciais e ao longo de todo o curso, e também no finzinho do curso fiz 2 estágios no setor em análises clínicas, né? E em ambos os estágios eu tive a experiência em bioquímica clínica. Então, é muita bioquímica ao longo do curso, então acho que não tem nem como não gostar, né? Mas logo de cara, quando eu cursei a bioquímica básica, eu me apaixonei e vi assim, nossa, é difícil, mas eu vou encarar porque realmente é interessante. Então, ao longo do tempo, eu fui percebendo que para o biomédico, e principalmente para aqueles que querem atuar em análises clínicas, né, conhecer e estudar bioquímica e se especializar nessa área é basicamente traçar um futuro de sucesso, né? Não existe análises clínicas sem bioquímica. E é interessante a gente até notar que no início, né, antes desse termo análises clínicas surgir, essa área ela era denominada de forma bem geral como bioquímica, né? Então, solicita os exames bioquímicos, solicita a análise bioquímica. Então, essa expressão ela remetia na verdade a exames laboratoriais, não especificamente só a bioquímica, né? Então, depois é que as outras áreas elas foram se dividindo e aí surgiu esse termo mais amplo, né, que a gente conhece hoje em dia, que são as análises clínicas, mas no início tudo era denominado de bioquímica. Então, como o Mari comentou no início, né, lá na graduação, eu tive a iniciativa de criar, né, uma liga de bioquímica clínica, que existe até hoje. Ela se chama LABIC, é a sigla, Liga Acadêmica de Bioquímica Clínica, né? E através dessa liga eu tive a oportunidade de vivenciar a bioquímica em diversas esferas, né? De diferentes maneiras, seja na extensão ou na pesquisa, né? E também na parte clínica, né? Então acho que isso é bem interessante e acho importante compartilhar com vocês, né, principalmente se você é estudante de graduação e se você já se formou, já é profissional também, porque a Liga Acadêmica ela oportuniza, né, que profissionais eles possam retornar à universidade, às faculdades e tenham esse contato com quem ainda está no curso e traga essa experiência, né, vamos dizer assim. Bem, então, basicamente é isso. Ainda hoje, né, depois de formado, trabalhei no setor de bioquímica e, paralelo ao que eu tenho desenvolvido no doutorado, né, eu também tenho outros projetos trabalhados sempre com bioquímica, porque eu acho importante a gente fazer aquilo que gosta, né? Então, se você gosta de uma determinada área, independente do trabalho que você fizer, sinta-se livre para sempre estar nessa área, trabalhando, estudando, se reciclando, né? E é isso que a gente tem feito com a bioquímica e eu acho que é bem legal. Os biomédicos ganharam um espaço muito, muito importante quando o assunto é bioquímica médica, né? Quando o assunto é bioquímica clínica. Então, hoje em dia, a gente já vê, por exemplo, diversos cursos de especialização voltados especificamente para a bioquímica médica, né? E isso é interessante porque há 10 anos atrás era difícil de encontrar, né? Existia sempre a bioquímica associada a alguma outra área. Então, bioquímica, imunologia, bioquímica e biologia molecular, né? Mas só puramente bioquímica médica, não. E o mercado de trabalho, ele precisa de profissionais, analistas clínicos, de forma bem geral, que tenha essa expertise em bioquímica médica, e a gente vai ver um
pouco mais na frente por que isso é tão importante e porque você que ainda está na graduação, né, poderia realmente pensar na possibilidade de fortalecer essa área e se envolver com atividades que envolvam a bioquímica, a hematologia, enfim, que realmente está relacionado ao laboratório, né? Então, dito isso, gostaria de falar, né, que, dando continuidade, que o laboratório de análises clínicas, eu já tinha falado com o Mari, ele, hoje em dia, ele já tem vários setores, né? Hoje em dia a gente vê bioquímica, hemato, uro, parasito, microbiologia. Alguns laboratórios de análises clínicas incorporam também a citopatologia, então tem um setor só de citologia clínica, né? Mas nem todos os laboratórios têm essa diversidade de setores, né? Principalmente quando a gente fala de laboratório do interior, vamos dizer assim, laboratório de cidade pequena, laboratório de análises clínicas, muitas vezes, que atende hospital, né? Que faz terceirização de exames. Então, esses laboratórios, eles muitas vezes não têm todos os setores, né? E mesmo não tendo todos os setores, a gente consegue encontrar a bioquímica e a hematologia presente, né? Então, assim, o laboratório teve o setor de bioquímica e hemato, ele já está apto a abrir, né? Ele já pode abrir, ele já pode funcionar, porque vai existir uma demanda para a realização desses exames. Então, esses dois setores são os carros-chefe realmente das análises clínicas. E um dado que eu trago interessante é que mais de 70% das decisões de diagnóstico são feitas baseadas nos resultados que a gente emite nos exames laboratoriais. Então, vejam a importância de se especializar realmente e de trabalhar, né, com esses dois setores. Tanto, eu acredito que isso pode se expandir além mesmo das decisões diagnósticas, até para acompanhamento terapêutico. Então, independente do profissional que esteja lá trabalhando com o paciente, estabelecendo o diagnóstico, tratando uma doença, né? Pode ser o profissional médico, pode ser um fisioterapeuta, um nutricionista. A gente está trabalhando junto com eles e está dando informações que vão, de forma direta ou indireta, modular as decisões que eles tomam com relação aos pacientes deles. Isso é muito importante, né? Então, por isso que a gente tem que encarar realmente tanto a bioquímica quanto a hematologia com muita seriedade e constatar que são ferramentas poderosas para o diagnóstico. São duas ferramentas que são essenciais, vamos dizer assim, né? Quando se fala de identificar a doença, de tratar a doença. A bioquímica, né, ela está presente, ela tem um setor propriamente dito só da bioquímica. Então, quem já teve a oportunidade de conhecer um laboratório, de estar no laboratório, né, já deve ter visto que existe um setor específico de bioquímica. Por quê? Porque a demanda de exames, né, de solicitações para o setor de bioquímica é alta. Então, é necessário que tenha um setor só de bioquímica, mas ela também está presente em outros setores. Então, se você parar para pensar, a maioria dos testes imunológicos são testes que envolvem proteínas e ou enzimas, né? Que são objetos de estudo da bioquímica. Se você parar para pensar, uma análise muito importante dentro da hematologia é a dosagem de hemoglobina, né? A dosagem de hemoglobina que determina muitas vezes a existência de um quadro anêmico, né? Da anemia. O perfil bioquímico do ferro é muito importante quando a gente considera pacientes que têm anemia, que está iniciando um tratamento e que precisa, né, dar um retorno se esse tratamento está funcionando ou não, né? Então,
dentro desses setores existem bioquímica. Eu coloquei até aqui um exemplo dentro do setor da imunologia, que é a dosagem da PCR, não é a reação em cadeia da polimerase, é a proteína C reativa, né? Para quem não conhece, proteína C reativa é um exame que nos fornece dados sobre inflamação, né? Então, normalmente, quando esse marcador, a PCR, como proteína, né? Proteína C reativa, ele está aumentado, então ele indica que há algum quadro inflamatório, ele é bem inespecífico, mas ajuda e muitas vezes é útil. Quando eu estava terminando o curso de graduação, a gente não recebia mais, e também já depois, trabalhando em laboratório, não recebia tanta solicitação de PCR, né? PCR que eu falo aí, essa PCR da Imuno. Eram poucas, e na maioria das vezes quem solicitava proteína C reativa eram médicos mais assim, com mais tempo na profissão, vamos dizer, né? E eu achei interessante porque, dando uma olhada no perfil geral de como a bioquímica poderia ser útil, né, no diagnóstico ou no acompanhamento do quadro de Covid-19, né, a dosagem da PCR, da proteína C reativa, é um dos primeiros marcadores utilizados para verificar a questão da inflamação, né, que está bem presente aí nessa doença. Então, vejam que é a dosagem de uma proteína, né? Muitas vezes a dosagem de proteína C reativa é feita nos setores de imunologia, mas basicamente compreende toda uma base bioquímica, né? Em urinálise não é diferente. Então, existe uma etapa da análise de urina que é exatamente a análise química, né? Então, essa análise química que é feita, né, pela tira reativa compreende parâmetros bioquímicos relacionados ou não ao metabolismo, né? E que muitas vezes, dependendo da situação, a urina ela também pode ser necessária a pesquisa de outros elementos bioquímicos, como, por exemplo, açúcar, presença de carboidrato, né, para avaliar outras questões metabólicas. Então, a bioquímica ela também está presente. E quando a gente fala do setor de microbiologia, né, o método que é utilizado para a identificação das espécies de bactérias são métodos bioquímicos, tá? Então, através de uma caracterização bioquímica, a gente consegue identificar algumas espécies de bactérias que são patogênicas ao ser humano. Então, a bioquímica ela está presente. A gente tem um setor, né, específico de bioquímica que realiza exames. Eu vou falar um pouco sobre os principais testes bioquímicos, né, que fornecem um diagnóstico seguro para o clínico, né, ajuda a identificar desordens patológicas e até mesmo acompanhar tratamento, né? Mas ela também está presente em outros setores. Então, significa que se você tem uma formação bem sólida, né, em bioquímica, acaba que você tem uma certa vantagem também nos outros setores, porque a maioria dos processos eles são bioquímicos. Então, acho bem interessante trazer essa informação e deixar claro que a bioquímica ela não fica ali restrita ao setor, né, dela no laboratório clínico, mas ela passeia, vamos dizer assim, entre outros setores e está presente, né? Bom, essa figura eu peguei de um catálogo, né, de equipamentos de laboratório e mostra um setor de bioquímica. E é interessante, eu achei bem legal trazer essa figura, porque ela mostra um setor com muitas máquinas, né, com muitos equipamentos, algumas pessoas, né? E eu acho que isso reflete bem o que a gente vê na atualidade nos setores de bioquímica, né? A bioquímica ela passou, né, por uma mudança que foi exatamente a realização dos exames manuais, vamos dizer assim, né, há muito tempo atrás, para
processo muito forte de automação. Então, hoje em dia, nos setores de bioquímica, a gente realmente vê que a maioria dos testes, eles são executados por máquinas, por equipamentos, por programas de computador, muitas vezes, e que isso tem ajudado, né, na demanda do laboratório e desperta uma nova necessidade de especialização do profissional biomédico ou do analista clínico de forma geral, né? Então, quando a gente fala de laboratório de bioquímica, né, qual seria, Vanderlan, uma característica importante para um profissional desenvolver, vamos dizer assim, dentro do setor de bioquímica clínica, né? Então, primeiro, seria o raciocínio clínico, isso é muito importante, né? E o conhecimento dos princípios, né, das técnicas, de tudo que é feito, seja por equipamento ou seja de forma manual. E quando eu falo de forma manual, eu acho bem legal, né, trazer esse alerta, né? Nós, enquanto profissionais, analistas clínicos, bioquímicos ou biomédicos, de forma geral, precisamos conhecer as metodologias, né, que são empregadas através de equipamentos, mas também precisamos saber fazer tudo aquilo, né, quando o equipamento não estiver disponível, né? Então, dentro do setor de bioquímica, eu acho que a principal característica seria esse raciocínio clínico, né? Então, eu sempre falava, dentro do laboratório e posteriormente para os meus alunos, que bioquímica clínica, ela é muito mais do que pipetagem, ela é muito mais do que operação com equipamentos. Ela exige uma característica mais aprofundada do profissional, que é o conhecimento de todo o processo, e isso a gente adquire na básica, né? Na base do curso, no início, com disciplinas básicas, com esse conhecimento que a gente tem um diferencial, vamos dizer assim, né? Então, as técnicas de bancada são importantes? São muito importantes. Operar um equipamento também é importante? Com certeza. Porém, além disso, você, enquanto profissional, né, precisa desenvolver outras características, porque nem sempre, né, principalmente quando a gente fala de bioquímica, nem sempre as situações elas saem conforme o esperado, e dentro de um laboratório, né, quando algo não está dentro da conformidade ou acontece alguma coisa, o primeiro nome que eles chamam é do responsável pelo setor de bioquímica. Então, eu acho que isso tem feito até a bioquímica, dentro do setor de análises clínicas, assumir responsabilidades extras, né? Principalmente quando diz respeito à coleta de material biológico, a controle de qualidade, né? Então, isso daí são características importantes para todos os profissionais, claro, mas em especial para aqueles que desejam trabalhar, atuar no setor, né, de bioquímica clínica. Então, a gestão de qualidade, ela tem sido incorporada, né? Vanderlan, o que seria essa gestão de qualidade? A gestão de qualidade nada mais é do que conferir que aqueles resultados que estão sendo emitidos pelo laboratório são resultados de qualidade, refletem realmente a condição clínica, né, dos pacientes que são atendidos. Muitas vezes, o controle de qualidade, ele verifica se o aparelho que você está usando no seu laboratório está funcionando de forma correta, né? Então, isso é feito por quem no laboratório de análises clínicas? Laboratórios de maior porte, né, hoje em dia já separam um setor especificamente para isso. Então, ele tem profissionais que trabalham só com a parte de gestão de qualidade, mas nos laboratórios de médio porte, pequeno porte, isso não é feito. Então, quem engloba toda essa parte é o setor de bioquímica, quem trabalha dentro do setor de bioquímica, né? Então, vamos dizer que isso seria uma competência a mais, né, que a gente tem que ter
principalmente para fornecer um diagnóstico seguro, né, para os pacientes e para os profissionais que trabalham com esses pacientes, né, que precisam desse diagnóstico, eles precisam dessas informações. Então, a gestão de qualidade, eu considero que atualmente a gestão de qualidade ela é uma ramificação da bioquímica dentro de laboratórios de pequeno porte e médio porte. E, Vanderlan, falando da bioquímica como diagnóstico, né, eu acho que eu poderia até arriscar em dizer que quase que não existe diagnóstico sem a bioquímica, né? Não levando em consideração os diagnósticos clínicos, né? Existem doenças que podem ser feitas os diagnósticos apenas com a clínica, né? Pode ser feito um diagnóstico só clínico, mas doenças que envolvem análise laboratorial, eu acho que não existe, vamos dizer assim, quase que não existe doença ou patologia que não envolva bioquímica, né? Então, aqui eu coloquei alguns dos principais exames bioquímicos que a gente vê na rotina do laboratório de análises clínicas. O que eu quero dizer com rotina? Eu quero dizer o seguinte, sempre que um profissional ele faz uma solicitação de um exame, ele normalmente ele pede perfil bioquímico, né, e o hemograma. Então, é muito difícil você receber um paciente no laboratório que foi fazer especificamente o hemograma, né? É bastante difícil. Então, é solicitado quase que já é uma cultura, vamos dizer assim, né? Então, alguns testes, eles fazem parte da rotina diária do laboratório. Então, isso é feito sempre que chega uma solicitação. Então, eu elenquei alguns aqui para a gente conversar sobre. O primeiro é a dosagem da glicose, né, que é utilizada para o diagnóstico, né, de síndrome metabólica e diabetes. A hemoglobina glicada, né, que aí está representado pela HbA1c. A hemoglobina glicada não é um teste, vamos dizer assim, tão pedido quanto a glicose, né? A glicose. Ele é um teste mais específico. Então, vamos dizer que numa escala de mais solicitados, ele está ali intermediário, né? Isso eu estou falando, pessoal, levando em consideração um laboratório de análises clínicas, por exemplo, que não está vinculado a um hospital, tá? Num laboratório hospitalar, a situação é bem diferente. Então, a glicose, né, é solicitada com bastante frequência e outros testes que também podem ser solicitados, que é o teste oral de tolerância à glicose, TOTG, e ou a frutosamina. Vou falar um pouquinho deles depois. Outros testes que também são pedidos na rotina, né, e sempre são pedidos, são os exames que compreendem o perfil lipídico. Então, nós temos aí a dosagem de triglicerídeos, o colesterol total, a dosagem de HDL, né, a obtenção desse colesterol não HDL e do LDL. Então, vejam só nessas duas solicitações, nós temos aí, basicamente, 6 testes para um paciente, né? Então, triglicerídeos, você faz um exame específico, colesterol total, você faz um exame específico, HDL, você faz um exame específico, e já existem métodos que também dosam LDL. Colesterol não HDL, normalmente ele é obtido por cálculo matemático, mas o LDL já é possível dosar. Então, significa dizer que cada paciente que chega no laboratório, somente para esses 2 parâmetros, né, você tem que fazer pelo menos 6 exames para cada. Então, numa rotina, vamos imaginar uma rotina não muito intensa, né? Um laboratório de pequeno porte que atende em média 10 pacientes por dia. Então, você multiplica. Se esses pacientes forem fazer apenas glicose e perfil lipídico, você multiplica 10 vezes 6. Essa é a quantidade de testes que você vai ter que fazer, no caso, somente no setor de bioquímica, né? Então, esses testes, eles são tão importantes que sempre são solicitados, né? E devido a esse volume,
de quantidade de pessoas, solicitações, hoje em dia a gente já tem equipamentos que fazem essas análises em minutos, vamos dizer assim, muito rápido, que são muito importantes para laboratórios que têm uma demanda grande, vamos dizer assim, né, de exames. Outros testes que também são bastante úteis para diagnóstico em bioquímica é exatamente a dosagem das enzimas hepáticas, né, a AST e a ALT. Existem outros marcadores bioquímicos, mas eu não vou me aprofundar, eu vou me restringir apenas a esses dois, porque eu acho que eles já são suficientes para a gente perceber quão poderosa é a bioquímica como uma ferramenta para diagnóstico, né? Então, eles estão incluídos dentro do grupo dos exames de check-up, vamos dizer assim, né? Que é realmente a avaliação da saúde do fígado, né? A saúde hepática. E temos também a dosagem de ureia e creatinina, né? Que são dois exames bioquímicos importantes para avaliar a saúde renal. Então, todos esses testes que eu acabei de falar para vocês, eles estão presentes no dia a dia do setor de bioquímica. Então, cada paciente, né, para cada paciente, a gente faz todas essas análises e consegue identificar esse espectro, né, de diagnóstico que esses testes fornecem, desde a avaliação metabólica, né, até a avaliação mais específica da saúde de órgãos como fígado e rim, né, que são muitas vezes alvo de doenças, sejam elas infecciosas ou não infecciosas, tá? A bioquímica ela fornece informações sobre o diagnóstico tanto de doenças infecciosas como doenças não infecciosas. Talvez essa seja a razão pela qual a bioquímica é tão importante, tão requisitada, né? Quando a gente fala de diagnóstico laboratorial, diagnóstico no geral mesmo. Então, ao mesmo tempo em que no setor de bioquímica a gente tem toda essa gama de possibilidades, tem uma outra que eu nem falei, né? Esses são os testes mais realizados no dia a dia mesmo. O analista bioquímico ele tem que ter uma versatilidade em se relacionar com diversas sociedades profissionais presentes no Brasil e que necessitam da gente, né, para determinar diretrizes, determinar como algumas doenças, né, serão classificadas ou não. Aqui eu citei algumas delas, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes, Endocrinologia, Cardiologia, a Sociedade de Nefrologia, né? A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, no geral mesmo, e a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Quando eu terminei o curso, né, de biomedicina, que eu ingressei, eu comecei a trabalhar especificamente na área de análises clínicas, eu me tornei associado da SBPC, Medicina Laboratorial, e até, inclusive, recomendo, né, porque esse é um órgão bem ativo, ele está sempre enviando atualizações da área, ele está sempre entrando em contato, e isso é muito bom para a gente que está trabalhando, pretende trabalhar nessa área. Muita coisa se atualiza muito rápido, e às vezes o laboratório ele tem que se adequar às novas exigências, né? E um exemplo bem interessante disso é a solicitação do jejum, né? Como sendo um requisito para a realização de alguns exames, que há algum tempo, né, deixou de ser obrigatório para algumas análises. Então, você consegue ter acesso a isso, como encarar resultados que envolvem essas situações através do contato com esse órgão. Então, você enquanto analista, né, precisa ter toda essa expertise para trabalhar no setor, né, conseguir coordenar o setor de bioquímica no laboratório e também
se relacionar com todos esses órgãos que são importantes para a sua prática profissional, tá? Então, por isso que eu coloquei, convido vocês depois, né, posteriormente, a acessar a página desses órgãos e verificar o que é que eles disponibilizam. A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica disponibiliza muito material gratuito, livro, orientação sobre realização de exames, sobre fluxogramas de diagnóstico, então acho que pode ser bastante útil, principalmente para quem está na graduação, né, ou quem realmente já está atuando nessa área. E quanto às características, né, do profissional dentro do setor de bioquímica, fornecendo diagnóstico, eu gostaria de destacar algumas, mais ou menos o perfil, né, que esse profissional deve ter, ou que poderia ter, né, para ter uma performance melhor quando eu falo de trabalho em laboratório, né? Então, o analista clínico que trabalha no setor de bioquímica, ele normalmente ele é o chefe do setor, né? Por quê? Porque o setor de bioquímica, ele é um setor que tem muitos equipamentos, né? E que normalmente o analista, ele supervisiona, né, a equipe que trabalha com ele, muitas vezes é uma equipe formada por profissionais técnicos, né? Então, a principal característica é que, normalmente, ele chefia o setor e tem um ou dois no máximo, dependendo da rotina, né? Diferente do setor, por exemplo, de hematologia, que às vezes é necessário um analista por microscópio, né, para estar ali lendo a lâmina, fazendo análise qualitativa. No setor de bioquímica, normalmente um ou dois analistas é suficiente, e esses analistas eles estarão preocupados mais na qualidade dos resultados que estão saindo do que propriamente dito executando métodos, vamos dizer assim, né? Como eu já falei anteriormente, é necessário que haja um raciocínio clínico, né? Que esse profissional ele tenha esse raciocínio clínico, vamos dizer assim, e que isso é muito importante, principalmente quando o resultado sai, né? Quando a gente se forma, a gente termina o curso e começa a trabalhar, muitas vezes a gente se depara com equipamentos e executando, operando um aparelho que nos vai fornecer um resultado. E quanto esse resultado reflete realmente, né, o que o paciente está passando, vamos dizer assim, aquela situação clínica. Então, isso só é possível, né, de se descobrir quando existe esse raciocínio clínico, e essa característica ela é bem desenvolvida no laboratório que está ligado a um hospital, né? Então, no âmbito hospitalar, a gente consegue ter contato com a clínica do paciente, a gente consegue ter informações adicionais que nos fazem ter mais confiança nesses resultados, né? E liberar laudos com mais precisão, com mais assertividade. Então, esse raciocínio clínico ele é essencial, principalmente quando a gente fala do setor de bioquímica e da bioquímica como uma ferramenta para o diagnóstico, né? É necessário também, mesmo que você trabalhe num setor no qual a maioria dos testes serão feitos por equipamentos, que você conheça o princípio desses métodos. Se é um método enzimático, se é um método quimiluminescente, como é que é feito, né? Então, cabe ao analista conhecer o princípio de todos os testes bioquímicos e, muitas vezes, o restante da equipe, né, muitas vezes formada por técnico, ou não conhece ou precisa se dedicar a uma outra etapa do exame, né, que não permite que eles vejam essas informações. Então, o bioquímico ele precisa ter esse conhecimento, né, e
tanto da parte metodológica quanto da parte de reagente que é usado. O setor de bioquímica, ele utiliza realmente muito reagente, então é necessário que você tenha esse conhecimento. Outra característica é que o profissional ele precisa ser dinâmico e conseguir ter um relacionamento multiprofissional. Modellan, por que você está falando isso? Pessoal, quando a gente chega na prática profissional, principalmente em bioquímica, é muito comum mesmo, e isso eu falo com tranquilidade, tanto para o laboratório que está no hospital, tanto para o laboratório que não está, né? Você está na sua rotina, coordenando toda a realização dos exames, fazendo a sua parte de gestão de qualidade, e aí você recebe uma ligação ou um outro profissional entra em contato com você para tirar dúvidas, né, sobre os resultados que você liberou. Então, isso é muito comum, né? Então, várias vezes aconteceu, algumas solicitações foram feitas por médicos, outras, por exemplo, por nutricionistas, e aí esse profissional liga para o laboratório para discutir resultado, né, muitas vezes para perguntar a sua opinião, para que você se posicione frente a isso, e que essa comunicação, né, aconteça para que o raciocínio clínico e o diagnóstico seja feito, né? Então, isso eu acho que é muito comum na bioquímica, né? Acontece em outros setores também, mas no setor de bioquímica é muito frequente, né? E quando a gente fala, né, de estabelecer um diagnóstico, eu já tinha falado anteriormente que a bioquímica, ela assumiu a gestão de qualidade muitas vezes como responsabilidade, né? E outro fator, né, que eu acho que a bioquímica tem assumido também é avaliar o que a gente chama de fase pré-analítica, né? A bioquímica, ela fornece dados que são determinantes para dizer se uma pessoa está doente ou não está, né? São análises muito objetivas, então, que estão sujeitas a variações. E a fase pré-analítica, o que é isso, Wanderlan? Fase pré-analítica. A fase pré-analítica é tudo que antecede a realização do exame dentro do laboratório, a análise propriamente dita, né? Então, no caso da bioquímica, seriam tudo que antecede as reações, né? Se você está falando de uma reação enzimática, da dosagem de uma proteína, né? Então, tudo que antecede isso, a gente chama de fase pré-analítica. E existem alguns eventos que podem acontecer na fase pré-analítica sem que o analista tome conhecimento, né? E que acabe interferindo na qualidade do diagnóstico. Então, atualmente, a fase pré-analítica ela é uma preocupação da bioquímica e é determinante, né, na qualidade desses resultados. Inclusive, eu trouxe até essa figura que é da publicação da Sociedade Brasileira de Medicina Laboratorial, que mostra aí, né, se vocês observarem, a fase pré-analítica ela é representada por essa cor amarela, né, que vai desde o início, desde a solicitação do exame, né, da consulta, até o processo, até o procedimento em que a amostra chega na bancada para análise. Então, é uma etapa que compreende muitas possibilidades e que podem, né, de certa forma, trazer variações e atrapalhar, vamos dizer assim, né, a emissão de um resultado mais fidedigno. Então, a bioquímica, ela começa nessa fase, né? Então, conhecer esse processo é muito importante quando a gente fala de estabelecer um diagnóstico bioquímico, né? Trabalhar no setor de bioquímica e fornecer diagnósticos precisos e assertivos, né? Então, eu considero que ela realmente começa. Quando a gente fala de um setor, de um laboratório hospitalar, né, muitas vezes essa fase é mais fácil de ser controlada porque a fase pré-analítica acontece dentro do hospital, né? Então, essa comunicação com esses profissionais, com outros profissionais, com médicos, com enfermeiros,
com técnicos, nos faz conhecer desconformidades que podem acontecer nessa etapa, e aí acaba que a gente consegue controlar. Mas se o laboratório ele não está vinculado a um hospital, fica mais difícil, principalmente quando o paciente ele não recebe uma orientação adequada ou ele não tem uma orientação, né? Então, essa fase é muito importante e também tem sido englobada, né, pela bioquímica como sendo responsabilidade. A fase pré-analítica, pessoal, ela não interfere somente no setor de bioquímica, ela interfere em quase todos. Mas a bioquímica, vamos dizer assim, é uma das mais sensíveis às variações que podem acontecer na fase pré-analítica, né? Um exemplo que eu gostaria de compartilhar com vocês é exatamente a questão do jejum, né? Quando o paciente ele chega no laboratório de análises clínicas, né, se não for um laboratório hospitalar, a primeira coisa que é feita é o atendimento na recepção. Então, lá na recepção, quem estiver na recepção vai fazer algumas perguntas, né? E dentre as perguntas é se a pessoa está em jejum, se o paciente ele está em jejum. Por que o jejum é importante? Existem algumas análises, né, que devem ser feitas em jejum porque podem atrapalhar a execução de alguns métodos. Por exemplo, se a gente precisa investigar o perfil proteico, né, de um indivíduo, seja proteínas totais ou até mesmo a dosagem de uma proteína chamada albumina, é muito, muito, muito comum na solicitação de exames. Se o paciente ele teve uma dieta rica em lipídios anteriormente, né, esses lipídios eles podem interferir na análise e fazer com que a gente libere um resultado falso positivo ou que não confere com a clínica verdadeira do paciente, né? Então, de repente, a gente pode dizer que ele está com o nível de proteínas totais diminuído, quando na verdade ele não está, né? Então, esse é um exemplo. Então, eu estava no laboratório, estava trabalhando no laboratório, e esse laboratório ele atendia bastante pacientes que vinham da zona rural. E era muito comum a gente sempre ficar desconfiado com algumas informações, porque ele não era vinculado ao laboratório, né? E eu sempre gostei, mesmo sendo analista, de estar na recepção e acompanhar como era feita essa abordagem, né, com os pacientes. Então, muitos analistas preferem ficar dentro do laboratório e tudo bem. Às vezes existem atribuições que requerem que o analista realmente fique no interior do laboratório, mas normalmente eu chegava, organizava a bancada, né, passava o controle de qualidade nos aparelhos, verificava que estava tudo ok e em seguida, né, eu ia para a recepção e ficava muitas vezes, não era sempre, mas sempre que dava eu estava na recepção acompanhando. E aí chegou um paciente, um senhor de idade já, ele estava com uma solicitação para glicose e colesterol total e outras dosagens. E aí uma das perguntas foi exatamente se ele estava em jejum, né? E aí ele respondeu que sim, estava em jejum, tudo ok. As informações foi feita a coleta, as informações dele foram coletadas. E aí, quando eu fiz a bioquímica dele, né? Quando eu dosei a glicose dele estava acima do valor de referência para aquele aparelho, né? O que era indicativo de que poderia existir alguma desordem de metabolismo de carboidratos. E aí, é claro que quando você está na prática, que você, principalmente quando você está iniciando, né, que você tem um resultado alterado, muitas vezes você fica inseguro de liberar, né? Porque isso pode mudar a vida de uma pessoa. Imagina, se você libera um resultado de um exame dizendo que determinado paciente tem uma condição que ele não tem. Primeiro, que ele vai ter que mudar os hábitos de vida, né, devido àquilo. Segundo, que ele vai sofrer, né, ele vai receber todo um tratamento para uma condição que não existe, né? Então, é muito importante
enquanto analista, enquanto bioquímico, que a gente tenha essa sensibilidade e seja criterioso na liberação dos laudos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi convidar o paciente para fazer uma nova coleta, né? E repetir o teste. E aí é engraçado, porque sempre que você solicita uma nova coleta, o paciente ele já imagina que tem tudo, né? Ah, eu vou morrer, eu tô com uma doença, tô com câncer, tô com não sei o quê, tô em fase terminal. Muitas não tem nada a ver. O exame nem era para isso, mas as pessoas já pensam. Então, no dia seguinte, ele chegou no laboratório muito nervoso, já queria saber por que precisava fazer uma nova coleta, o que era que tinha dado errado e tudo mais. E aí eu tive uma conversa com ele, expliquei e marcamos então o dia da recoleta. E aí eu orientei ele a fazer um jejum de pelo menos 8 horas, né, para que a gente pudesse fazer a repetição. E aí ele chegou no dia marcado, né, para fazer a coleta e novamente lá na recepção, né, ele foi abordado e aí nesse momento eu estava presente, aí eu mesmo fiz a pergunta se ele estava em jejum e ele respondeu que sim. Só que aí nesse momento tinha uma senhora acompanhando ele e aí ela foi e falou: fulano, tu só tomou aquele café preto, né? Não comeu mais nada. Aí ele foi só o café. E aí, quando ele falou isso, né, a gente já identificou o que poderia ser. Então, olha, tomar o café, a gente explicou, tomar o café não é estar em jejum. E aí, para aquele indivíduo, para aquele paciente, né, ele só considerava estar fora do jejum se ele comesse algo muito, tivesse uma refeição, praticamente. Para ele tomar um café, somente o café, era ainda permanecer em jejum. Então, atualmente, inclusive, muitos laboratórios já mudaram essa abordagem de perguntar se a pessoa fez ou não fez jejum, de quanto tempo. Então, a abordagem mais correta seria perguntar qual foi a hora da última refeição e especificar o que é considerado refeição ou não, né? Então, vejam que algo muitas vezes simples pode determinar toda a qualidade de uma análise e a liberação de um laudo e acabar aí, de repente, influenciando na decisão clínica de uma pessoa. Então, existe, eu até coloquei aqui no slide, né, como você define o jejum, você enquanto analista, né, você enquanto analista no setor de bioquímica e como seu paciente, como aquele cliente que vai para o laboratório define o jejum. Tá? É importante que isso esteja alinhado e toda essa etapa que acontece antes da coleta, pessoal, também é muito importante. Então, fazer a entrevista correta com o paciente, adequar a linguagem, né, para o público que você está trabalhando, para que seja uma linguagem acessível, as informações sejam compreendidas e você consiga extrair o máximo daquele indivíduo, porque tudo isso pode interferir nessas análises e, consequentemente, impedir que o diagnóstico correto seja feito, né? Bem, existem também interferências analíticas. Eu falei da pré, agora, né, existem também, eu gostaria de falar das analíticas, e é muito importante, e eu acho que tem que ser chamada a atenção, né? Mas eu vou deixar para contemplar esse tema um pouquinho mais adiante, porque eu vou ilustrar com alguns exemplos e vai ficar melhor de falar sobre isso. Continuando com relação à análise bioquímica, né, uma característica desse setor e dos exames, né, eu já tinha falado de alguns deles, é que a bioquímica ela tem uma característica fundamental, que é a precisão quando a gente fala de diagnóstico e assertividade para dizer se determinada pessoa tem ou não tem aquela condição clínica. Então, enquanto que no setor de citopatologia, por exemplo, né, a abordagem, muitas vezes é uma abordagem subjetiva, né, pode ser, mas pode não ser. No setor de hematologia, às vezes, né, a gente tem um resultado, de repente, de
hemoglobina diminuída, um pouco diminuída, mas não vê alteração qualitativa nas hemácias. Na bioquímica, não. Na bioquímica, os resultados, eles apontam, então, se você tem, por exemplo, uma elevação das enzimas hepáticas, claro que se não houver nenhuma interferência pré-analítica, então aquele indivíduo, ele tem uma lesão hepática, né? Então, eu considero que isso fornece um resultado bem objetivo quando se trata de fechar diagnóstico. E também para acompanhar tratamento, né? Então, os exames bioquímicos, por exemplo, para acompanhar tratamento de dislipidemia e de diabetes, né? São realizados até para verificar se a intervenção farmacológica está acontecendo de forma eficaz e como é que ela deve ser conduzida, né? Então, eles podem ser utilizados desde a precisão para dizer se determinada doença existe ou não, né? Quanto para acompanhar um tratamento, né, e verificar a eficácia daquela intervenção. Então, essas são duas características bem importantes. Falando agora bem rapidamente de alguma fase de diabetes, de hemoglobina glicada, aqui representada pela HbA1c. Mas o bioquímico, analista bioquímico, né, ele precisa ter a sensibilidade, muitas vezes, e identificar alguns fatores que nem a fase pré-analítica consegue identificar, nem o clínico consegue. E aí, vou dar mais um exemplo bem interessante do que aconteceu com, nessa experiência. Eu recebi um paciente que era diabético no acompanhamento. Para isso, ele tinha ido ao laboratório da glicemia em jejum da glicose, dosagem de hemoglobina glicada 1C. Então, no laboratório, a glicemia, a hemoglobina, né, deu o que poderia acontecer. Ele, né, pela informação que fez muito sentido logo de início, que eu tivesse dentro do valor. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o resultado, foi verificar se ele, né? E ele, então, eu consegui constatar que ele está com anemia, clínica de anemia interglicada, porque né? A hemoglobina é a reação que acontece entre a glicose, né, ao longo de a glicose vai reagindo com a hemoglobina, formando, né, essa glicação que fala dessa proteína. Então, a gente tomou a iniciativa de substituir a dosagem de hemoglobina glicada pela frutosamina, que avalia a reação da albumina com a glicose, né? E ela é indicada nesses casos. Então, veja que muitas vezes, se você estiver fazendo muito no automático, isso pode passar facilmente batido e você libera um resultado errado. Mas quando você tem essa expertise, esse conhecimento, né, essa base bioquímica, você consegue facilmente identificar toda essa situação, né? Com relação à dosagem de colesterol, por exemplo, né, eu considero, né, um quebra-cabeças, porque o diagnóstico de dislipidemia ele envolve muitas variáveis e a bioquímica ela fornece resultados importantes, mas dentro do perfil lipídico, a gente tem a dosagem do triglicerídeo, colesterol total, HDL, colesterol não HDL e LDL. Então, dentro do laboratório, a gente tem que trabalhar com todas essas variáveis, né, e muitas vezes encaixá-las dentro daquela situação clínica do paciente, quando a gente tem acesso. Quando não tem acesso, fica mais difícil, mas não é impossível. Então, isso tem sido feito e ajudado também pela Sociedade Brasileira de Cardiologia,
que anualmente, quase que anualmente, na verdade, né, libera uma diretriz sobre a estabelecimento de dislipidemia e como o laboratório, né, como os exames bioquímicos podem ser interpretados e podem ajudar no diagnóstico. Então, anteriormente eu falei que no setor de bioquímica é importante que a gente tenha essa conexão, vamos dizer assim, com essas sociedades. Então, esse é um exemplo bem claro, né? Essa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela mantém contato com os laboratórios, ela acompanha a clínica dos pacientes e, muitas vezes, é importante que o laboratório, né, tenha esse canal de comunicação e utilize todo esse material disponível como base para os seus resultados. Então, a última vez em que eu tive dentro do setor de análises clínicas, a gente liberava o resultado do perfil lipídico e colocava logo abaixo uma referência à atualização mais recente dessa diretriz sobre dislipidemia, porque isso ajuda, né, na interpretação dos resultados e no estabelecimento de um diagnóstico mais adequado. Seguindo, né, já falei da glicose, então a bioquímica para diagnosticar diabetes, diagnosticar dislipidemia e agora doença hepática, né? De longe, essa é uma das dosagens mais comuns, né? Investigar AST e ALT é basicamente a rotina do setor de bioquímica, seja no âmbito hospitalar ou não, né? Então, esses marcadores, eles nos dão um panorama de como está a fisiologia do fígado, né? E isso é importante porque o fígado, ele é o centro das reações metabólicas e é muito comum que ele sempre seja solicitado, né, junto com outros exames. Então, através da análise desses dois marcadores, AST e ALT, a gente pode estabelecer diagnóstico de doença hepática, né, infecciosa ou não infecciosa, né? Dentro das infecciosas, né, a gente pode destacar hepatites, a própria Covid-19, né, que traz uma alteração hepática bem significativa e que é importante investigar, e também reação adversa por medicamento, né? Então, caso de paciente que está fazendo uso contínuo e prolongado de altas doses de paracetamol, por exemplo, é muito comum verificar aumento nessas enzimas, nesses marcadores, e o aumento nesses marcadores reflete exatamente uma lesão, né, nesse órgão. Então, vejam o nível de especificidade dessas análises, desses marcadores, né? Eles ajudam muito a identificar o quadro, o funcionamento de órgãos que são extremamente importantes, né? Outro fator que eu gostaria de destacar é que uma lesão no fígado, né, evidenciada por altos níveis de ST-ALT, também pode interferir em outros fatores, como, por exemplo, a própria coagulação, né? O fígado, por ser um órgão que tem uma atividade proteica muito intensa, né? Ele se relaciona também com a produção de fatores que são necessários para a coagulação. Então, muitas vezes, o paciente chega com a solicitação de marcadores hepáticos mais coagulograma. Então, dentro do laboratório, a comunicação entre os setores, né, entre distintos setores, facilita a compreensão, muitas vezes, da situação clínica daquele indivíduo quando você não tem contato, né, se você não está num hospital. Outra dosagem muito, muito comum, né, rotina do laboratório de bioquímica, é avaliar a saúde do rim, né? E isso a gente consegue fazer dosando duas substâncias, a ureia e a creatinina. São dosagens fáceis de serem realizadas, não são caras, né, são de baixo custo, então por isso que elas são tão úteis. Então, todos os dias, quem for trabalhar, quem chegar a trabalhar no setor de bioquímica, com certeza vai liberar muitos resultados de ureia e creatinina, né, que são testes relacionados à saúde renal. Então, somado a isso, tem o que eu já tinha falado anteriormente, que é a análise química da urina, né? Então, muitas vezes, esses resultados eles são correlacionados
e eles fornecem, né, uma situação fisiológica de como se encontra o rim, principalmente, por exemplo, em pacientes com hemodiálise, né? Pacientes que fazem hemodiálise frequentemente são submetidos à análise bioquímica do perfil de ureia e creatinina. Então, são dois marcadores bastante úteis para avaliar a saúde do rim. E com relação, né, à bioquímica na rotina hospitalar, né, eu vou destacar a experiência de ter que liberar resultados muitas vezes sob pressão, né, de pacientes que foram admitidos em situação de urgência e que antes do médico iniciar qualquer intervenção ele precisa daquele resultado, né? Então, por exemplo, a avaliação bioquímica do infarto agudo do miocárdio é muito comum em laboratórios hospitalares, laboratórios que estão vinculados a serviços de urgência e emergência, né? Então, existem 3 marcadores que são úteis e são solicitados para avaliar esse infarto agudo do miocárdio, né? Nesse caso, a própria creatinina, a própria creatina quinase, desculpa, né? A dosagem de troponina e mioglobina, então são proteínas e enzimas que se relacionam aí com o infarto agudo do miocárdio. Então, muitas vezes, antes de iniciar, né, o paciente chega com sintomas de infarto, né, o médico, o enfermeiro faz um tratamento prévio, mas para avaliar a intensidade dessa lesão, né, ele solicita para o analista a dosagem dessas enzimas e proteínas, e muitas vezes a gente tem que fazer isso o mais rápido possível, devido à situação clínica que se encontra aquele paciente. Então, esses são resultados que fornecem, né, com muita segurança e são bastante importantes, né, para avaliar a situação de infarto e pessoas que chegam em serviços de emergência. Então, Vanderlan, eu vou trabalhar num laboratório que não está vinculado ao hospital. Eu posso receber essa solicitação? Eu acho bem difícil, né? Esse é um tipo de exame muito comum de rotina hospitalar, né? Não é muito feito. A não ser que o laboratório que você trabalhe, ele atenda, né? Vamos dizer assim, a algum hospital específico. Então, é provável que você receba. Mas, se não, acho que não deve chegar. Se você for para um laboratório hospitalar, se prepare, porque é muita pressão, vamos dizer assim, e são testes bastante sensíveis, que a gente tem que liberar com muita rapidez devido à necessidade, né, de atendimento ao paciente que chega com sintoma de infarto. Outra utilidade da bioquímica para diagnóstico é a análise dos componentes bioquímicos do LCR, né, o licocéfalo raquidiano. Então, essa análise ela fornece uma variedade, né, de informações que podem ser úteis para diagnosticar uma diversidade de doenças, como meningite, a própria sífilis geral, doenças, né, no sistema nervoso, intoxicação. Então, esse procedimento, essa coleta, ela é exclusiva do médico, porque é um procedimento invasivo, mas após isso, esse material ele é encaminhado para o setor de bioquímica, no qual o setor, né, a gente faz a gente traça esse perfil bioquímico que fornece informações para determinar diagnóstico. Então, o que eu queria com vocês era mostrar exatamente como a bioquímica ela é versátil quando a gente fala de diagnóstico, né? Ela parte desde o diagnóstico de uma síndrome metabólica até diagnóstico de doença infecciosa, por exemplo, né? Claro que é associada a outros parâmetros, mas ela, por si só, já é uma ferramenta bem forte, vamos dizer assim, né? No laboratório e também outros no laboratório hospitalar e fora do hospital, como eu mostrei naquela figura, a automação ela é uma característica forte da bioquímica. Então, o que vai exigir de nós, enquanto profissionais, analistas, bioquímicos, é um conhecimento, um profundo conhecimento teórico, né, e capacidade de trazer, de coordenar uma equipe, identificar, né, o que está errado, o que está correto. Então,
tem esse vídeo, eu gostaria até de mostrar para vocês, é bem rápido, né, esse vídeo aqui, ele mostra exatamente um, um robô, né, que faz coleta de sangue, e que já está sendo, né, cogitado por muitas empresas que trabalham com diagnóstico, adquirir, né, para conseguir aumentar a demanda de realização de exames e também promover um certo conforto, né, para os indivíduos. E eu trouxe isso exatamente para mostrar para vocês que esses equipamentos, né, eles têm ganhado espaço e que cada vez mais a gente precisa nos aprofundar, a gente precisa aprofundar em conhecimentos teóricos, né, lá na bioquímica básica, para ser um diferencial dentro dos setores e dentro do mercado de trabalho como um todo, né? Então, algo que nem era tanto provável, vamos dizer assim, né, de automação, que é a coleta já existe, né? Então esse robô, ele identifica o vaso sanguíneo através de um infravermelho e consegue fazer a coleta adequada, ele penetra a agulha já numa certa profundidade, tudo adequado, tudo calculado, para fornecer menos desconforto, vamos dizer assim, às pessoas. Então, o bioquímico, analista, né, que trabalha no setor de bioquímica, ele deve ter uma grande responsabilidade clínica e investigativa no que diz respeito a todas essas etapas de realização dos exames. Então, e com isso ele consegue fornecer, sim, um resultado fidedigno na liberação de laudos. Um desafio atual, para encerrar, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é exatamente a possibilidade de interação de medicamentos em exames, né? E atual eu coloquei entre aspas, porque na verdade não é bem atual. Se vocês forem observar, já existe uma grande abordagem sobre esse tema desde o início dos anos 2000, mas que ainda assim continua sendo um desafio para muitos laboratórios e muitos bioquímicos, né? Muitos analistas bioquímicos, quando diz respeito à interferência de medicamentos em exame. O paciente chega no laboratório para fazer exame e ele está tomando um remédio que não pode ser interrompido, né? Então, a gente muitas vezes fica na dúvida se aquele resultado pode sofrer ou não uma interferência daquele medicamento. Então, isso tem sido um desafio, né, encontrado pelo setor de bioquímica. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês, né, que existem já muitas publicações que tratam sobre esse assunto, trazem mecanismos, trazem detalhes, né, de drogas que podem interferir, né, mas que isso ainda existe muito em teoria, né, na prática a gente observa pouca iniciativa. Mas nesse contexto, ainda quando eu estava na graduação, eu comecei uma iniciação científica na área de bioinformática, né, e recentemente a gente conseguiu, depois da graduação, continuei trabalhando com minha equipe e recentemente a gente conseguiu concluir a criação de um software que pode ser incorporado ao sistema do laboratório e que ele identifica as possíveis interações de fármacos com exames, principalmente exames que utilizam enzimas, por exemplo. Então, essa ferramenta, a ideia é que ela seja distribuída para os laboratórios e que ela possa ser útil no que diz respeito a identificar possíveis interferências entre medicamentos e exames. Então, isso faz parte também, quando a gente fala, né, da bioquímica clínica, né, você ter esse raciocínio e tentar procurar uma solução para esse problema, vamos dizer assim. Bom, diante de tudo isso que eu falei, a bioquímica nada mais é do que um encaixe de peças que, quando você acaba montando todas essas peças, você tem um perfil geral de como aquele paciente está e como você pode intervir, como outros profissionais podem agir. Então, sem ela, com certeza, muitos diagnósticos seriam dificultados e a gente, profissionais biomédicos, tem ganhado cada vez mais espaço nessa área, nesse setor, né, imprescindível para a área de análises clínicas. Então, era isso. Eu gostaria de agradecer, esse é meu contato,
e muito obrigado.